Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos ao curso de Programação Web. Nessa videoaula eu vou mostrar a última parte do cadastro do fabricante. Então nas videoaulas passadas nós já fizemos a listagem dos dados do fabricante, cadastramos o novo fabricante, excluímos o fabricante, agora falta editar os dados do fabricante. Se bem que para editar é muito similar o código, não vai ter nenhuma novidade. As novidades já foram mostradas na videoaula passadas, então eu vou dar uma passada um pouco rápida, vou comentando lógico durante, mas caso ficar alguma dúvida, recomendo assistir as videoaulas anteriores onde está um pouco mais devagar. Então para a gente começar aqui, eu vou rodar o meu cadastro do fabricante para a gente lembrar como que ele está. Eu vou clicar com o botão direito do meu XHTML, botão Run As, Run On Server, botão Finish, só para a gente lembrar como que era a nossa tela. A nossa tela, em resumo, ela era uma listagem, né, onde nós, na videoaula passada, adicionamos a exclusão através de um ícone. Foi isso que nós fizemos, vou maximizar aqui para vocês verem. Nós adicionamos esses ícones aqui, ó, que fazem a exclusão. Agora o que eu vou fazer? Eu vou adicionar mais um ícone aqui agora, aonde esse ícone vai ser o ícone da edição. Para a gente adicionar um ícone, então eu vou entrar no site do jQuery para escolher qual ícone que eu vou usar. Então primeiramente vamos abrir o meu XHTML para a gente começar a editar ele, né? Vou maximizá-lo. Eu vou começar então. Primeiramente, eu vou criar um painel, então, vou começar até pelo painel, depois a gente faz a parte do ícone. Então, nós já temos um painel que cadastra o novo fabricante, temos um painel que exclui, e agora eu vou precisar de um painel para editar. Então, o painel, vou criar ele aqui já, o painel nós vimos que eu chamo ele de diálogo, né? É o diálogo. Então, eu vou criar aqui um diálogo para a tela de exclusão. Esse diálogo ele vai precisar ter um id_get_var. O id_get_var, lembrando, é o nome que eu uso para chamar, para abrir e fechar o meu diálogo. Então eu vou chamar ele de dlg fab editar. Aí eu vou colocar closable false, que quer dizer que o meu diálogo não tem um X para fechar. Vou colocar draggable false, que quer dizer que eu não posso arrastar o meu diálogo. Vou colocar resizable false, que quer dizer que eu não posso redimensionar o meu diálogo. Vou colocar modal true, que quer dizer que eu quero bloquear a tela de baixo. Vou colocar append to, aí eu vou colocar arroba, abre parênteses, body, para dizer que esse diálogo é um diálogo independente. E a última propriedade, o header, aonde é o título do meu diálogo. Então eu vou escrever fabricante editar. Então, se vocês perceberem, pessoal, com o tempo, às vezes você usar Ctrl+C, Ctrl+V acaba até sendo mais eficiente do que realmente você ficar digitando sempre do zero igual eu estou fazendo. Eu estou fazendo mais para a gente lembrando os comandos. Agora, então, eu vou criar um formulário para editar. Então, o formulário a gente viu que é o hform. Então, eu vou criar aqui um formulário para nós. Então, eu vou criar um formulário. Deixa eu só ajeitar ele aqui. Pronto, criei um formulário. Lembrando, o meu formulário ele precisa ter um nome. Por quê? Porque a gente viu que eu vou usar Ajax para atualizar as coisas. Então, quando eu for fazer o preparar editar, o que vai acontecer? Eu vou precisar atualizar, então eu preciso que o formulário tenha um nome. Então, esse nome é feito através do ID. Então, eu vou colocar frm fab editar. Eu costumo sempre seguir um padrão, tá, pessoal? Até facilita bastante você nomear, porque às vezes você não precisa nem ficar olhando o código quando você precisa dos nomes. Se você lembra o padrão, você já tem de decor na sua cabeça quais são os nomes dos seus componentes. Dentro do formulário daí, eu vou criar um Panel Grid. Vou criar aqui um Panel Grid, aonde vai os meus campos. Esse Panel Grid, ele vai precisar ter um ID, que vai ser um nome para ele,
e ele vai ter columns 2, porque eu vou organizar ele de 2 em 2. O nome que eu vou dar para ele vai ser PNL Fab Editar. Novamente, eu estou dando um nome para ele por causa do Ajax que eu vou usar no futuro. Aí vem a questão, pessoal. O que o usuário vai poder editar? Ele vai poder editar somente a descrição. Como o código é autoincremento, não importa para o usuário editar o código, porque não foi ele que digitou. Se vocês lembrarem na tela do novo, não tinha o campo código. Então, o que eu vou fazer? O código eu vou fazer como output text. Já a descrição eu vou fazer como input text. Então, para ficar mais interessante a minha tela. Então, o código eu vou só imprimir. Então, eu vou criar aqui um rótulo por código aqui. Então, eu vou criar um P output label aqui para o meu rótulo, né? O value. Então, eu vou criar um P output label aqui, código. E vou criar um output text para eu imprimir o código. Lembrando, para eu imprimir o código, eu uso a propriedade value. O que eu vou fazer daí? Eu vou chamar o meu manage_bin. Então, eu vou colocar sharp, abre e fecha chave, e vou escrever mb, vou colocar Ctrl espaço para chamar o meu manage_bin, ponto, Ctrl espaço. Aí ele vai trazer o meu objeto do tipo domínio, enter, ponto, Ctrl espaço, aí eu escolho o código, enter. Então aqui ele vai imprimir para mim o meu código. Vou fazer mais um output label. Então, vou fazer mais um output label aqui. E vou chamar de descrição. Aí, só que aqui eu vou usar um input text. Por quê? Porque a descrição o usuário vai poder alterar. Então, como ele vai poder alterar, então já vou fazer com que ele possa digitar o que ele quer. Então, eu vou criar um value para ele também, né? Para eu linkar com o meu manage_bin. Então, Ctrl Sharp, abre e fecha a chave. Ctrl espaço aqui dentro. Escolho o meu MB fabricante, enter, ponto, Ctrl espaço. Escolho o fabricante, ponto, Ctrl espaço. Escolho a descrição, enter. Aí eu vou colocar algumas propriedades que eu já comentei com vocês. Vou colocar o size e o max len. Então, eu vou falar que ele pode ser size 30, mas ele pode digitar até 50 caracteres. Pronto, tá feito a parte referente à edição. Então, o código e a descrição. Agora, o que eu vou fazer? Vou criar os meus botões. Vou precisar de 2 botões. Eu vou precisar do botão editar e vou precisar do botão cancelar. Assim como nós fizemos no novo e assim como nós fizemos no excluir. Então, eu vou criar aqui mais um painel grid. Vou chamar ele com columns 2. E vou criar aqui 2 command button. Então, eu vou criar 2 command button. O primeiro botão, o value dele vai ser editar. E o segundo botão, o value dele vai ser cancelar. O value dele vai ser cancelar. Agora, o que eu vou fazer no botão editar? Se vocês lembrarem aqui, ó, olhando do excluir, na linha 78, o que ele faz? Ele chama o método excluir do manage_bin, ele oculta o diálogo do excluir, ele atualiza a listagem e atualiza a mensagem global. Vou fazer as mesmas coisas, só que para editar. Eu vou chamar o editar do manage_bin, vou fechar o diálogo do editar, vou atualizar a pesquisa. Por que eu tenho que atualizar a pesquisa? Porque eu mudei os dados. E vou atualizar a mensagem global. Ou seja, pessoal, é o que eu falei para vocês. Muita coisa é muito parecido. Então, eu vou usar o Action Listener para eu chamar o meu método do meu manage_bin. Vou chamar o editar. Por enquanto ainda, o editar não está pronto. Então, o Eclipse ele vai grifar aqui em amarelo. Agora eu estou apontando com o mouse. Mas não tem problema. Daqui a pouco a gente vai fazer ele. Aí esse warning, esse aviso vai sumir. Aí no onComplete, ou seja, quando ele terminar de fazer o editar, ele vai usar o comando pf, chamando o diálogo
de editar, aonde ele vai chamar o comando hide para fechar ele. Aí, novamente, ele vai atualizar, fazendo um update, ou seja, via Ajax, ele vai atualizar a minha listagem. Então, a minha listagem está no formulário Fab listagem, e o nome do data table, ele chama-se TBL fabricantes. E a minha mensagem global, eu coloco um espaço, 2 pontos, ele chama MSG global. Esse update, ele é idêntico, não muda nada. Então, é igualzinho do nosso excluir, igual também no novo. Agora, no botão cancelar, eu simplesmente vou fechar o diálogo do editar. É igualzinho nós fizemos no excluir, ó, que está aqui na linha 81. Só que na linha 81 eu fechei o diálogo do excluir. Agora, na linha 102, eu vou fechar o diálogo do editar. Então, eu vou fazer um onClick. Aí, o que eu vou fazer? Vou fazer um PF. Aí, vou colocar aspas, aspas. Vou fechar o diálogo Fab editar, dando um ponto hide nele. Pronto, o meu diálogo está feito. Com o meu diálogo feito, agora o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que voltar lá na minha listagem e vou ter que adicionar um botão. Então eu vou voltar lá em cima. Pessoal, aproveitando esse vídeo aqui, só uma coisa que esqueci de comentar na videoaula passada. Aqui na linha 71 e aqui na linha 74, se você quiser, era até melhor eu falei, não vou gravar outra videoaula para falar isso. Eu poderia ter usado o output label aqui, tá? Então, se vocês quiserem, é possível também usar o output label aqui. Eu acabei usando o output text, só para saber mesmo, então, para efeito de curiosidade, no código e na descrição do excluir, só para saber. Então, voltando à questão do editar. Então, eu vou subir lá na minha listagem, então, lá no meu data table, e vou procurar o botão referente àquela caixinha que é a lata de lixo. Tá aqui, ó. Ele está aqui na linha 34, ó. Está aqui, ó. Eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar mais um botão. Aonde esse botão, o que ele vai fazer? Ele vai ser um botão de editar. Antes de eu criar o botão, vamos escolher qual ícone que eu vou usar. Vou abrir o meu navegador, então. Vamos abrir o site do jQuery, então. jQueryui.com. É o mesmo site que nós acessamos na videoaula passada para escolher o ícone. Vamos entrar na opção Themes. Na opção Themes daí, é só rolar ele até você achar todos os ícones. Tá aqui, ó. O editar geralmente é representado por um lápis, geralmente na maioria dos programas, mas você pode escolher outro ícone. O lápis está aqui, ó. Esse ícone aqui. O nome dele é o Pencil. Então você tem que guardar esse nome aqui porque é o nome que eu vou usar lá no nosso projeto. Então i-icon-pencil. Então voltando agora lá para o Eclipse, então eu vou criar mais um botão aqui, então vou criar mais um botão. Então p2 ponto command button. Aí, em vez de usar o value, eu vou usar o icon, que eu já expliquei na videoaula passada, aonde ele mostra um ícone. Então, é o i-icon-pencil. O Action Listener, eu vou chamar um método de preparo. Da mesma forma que eu tenho preparar novo, preparar excluir, eu também vou precisar ter um preparar editar. Porque eu vou precisar carregar a partir da tabela o que foi clicado. Então eu vou chamar aqui o meu manage de bin, sharp, abre e fecha a chave. Vou colocar o nome do meu manage de bin, ponto, preparar, editar. Ele vai colocar esse warning amarelo aqui também, porque a gente ainda não tem o preparar, editar pronto. Mas daqui a pouco a gente vai fazer, ele vai sumir. E eu tenho que atualizar via Ajax. Eu tenho que atualizar quem? Eu tenho que atualizar o Pineal Grid. Então, o meu Pineal Grid ele está no formulário Fab editar e o nome do Pineal Grid é PNL Fab editar. Pronto, tá feito aqui a parte da nossa
tela. O que falta agora? Falta eu acertar a parte do Manage de BIM. Então deixa eu só minimizar aqui. Vou abrir o SRC. Aqui, abrir no BIM. E vou abrir o fabricante BIM. Aí no fabricante BIM, eu vou alterar o que eu preciso então aqui. Vou rolar ele. Vou precisar fazer, assim como os demais, eu vou ter que fazer o preparar e excluir. E, desculpa, eu falei errado. Vou precisar fazer o preparar e editar. E vou precisar fazer o editar. Então eu vou precisar criar dois métodos. Vou criar o preparar e editar. Aqui. E vou criar o editar mesmo. O preparar e editar, ele carrega os dados que foram clicados na tabela. E o editar é o que realmente edita o dado. Aí, pessoal, vem a questão. Como que eu pego o dado que o usuário clicou na tabela? Eu mostrei na videoaula passada. É esse comando aqui que está na linha 69. Eu uso esse getRowData aqui para pegar o que foi clicado. Então, fica sendo idêntico. Eu falo que o meu fabricante recebe itens.getRowData, ou seja, ele está selecionando, pegando o que eu cliquei na tabela. Como eu falei para vocês, o JSF controla isso automaticamente. Agora eu vou fazer o editar. No editar, então, eu vou criar o meu DAO. Vou criar o meu DAO, assim como eu fiz nos demais. Vou chamar o editar, passando o meu fabricante do domínio. Aí vai dar um erro. Esse erro aqui é falta de try catch que eu vou fazer daqui a pouco. Lembrando, o editar ele muda os dados, então é bom recarregar a pesquisa, que é igualzinho tá na linha 77 e linha 78 aqui do excluir. Então eu vou criar um array list para guardar o resultado da pesquisa, um array list de fabricante, que eu chamei de lista. Ele vai receber o resultado do método listar do DAO. Aí o meu data table, que é representado pela variável itens, ele vai ser criado novamente, aonde eu passo essa variável lista. Pronto. Essas duas linhas aqui fazem para mim um refresh na minha pesquisa. E por fim, eu coloco uma mensagem de sucesso usando o nosso JSF util. Então eu vou colocar fabricante editado com sucesso. Fiquei com dois erros. Esses dois erros é falta do try catch. Então try catch aqui, SQL exception, que é o erro que pode acontecer. Aí no SQL exception vou fazer igualzinho, tá aqui na linha 82 e na linha 83. Então eu vou mandar ele imprimir a pilha e vou mandar ele jogar um erro na tela usando o JSF util, adicionando uma mensagem de erro. Lembrando que eu vou imprimir o erro que vem do banco, não estão mostrando mensagem na tela. E agora eu vou dar um Ctrl Shift F para ficar formatado. Para a gente finalizar agora, eu esqueci de fazer uma coisa no XHTML. Então vamos voltar aqui no XHTML. Vamos voltar no botão editar. Faltou eu colocar aqui antes do update, eu não coloquei o onComplete. Lembrando que o onComplete é aquele que vai abrir o nosso diálogo. Então eu esqueci de colocar ele então. Então onComplete, PF, abro e fecho chaves, coloco o nome do diálogo, DLG fab editar, ponto, show, abro e fecha parênteses, ponto e vírgula. Salvei. Pronto, o meu editar está feito agora. Vou fechar o navegador aqui e vou parar o Tomcat, pois eu mexi no ponto Java, então eu preciso fazer um refresh. Agora eu posso testar. Eu vou clicar com o botão direito no fabricante XHTML para testar. Opção Run As, opção Run On Server, botão Finish. Agora então a gente vai testar, ver se o editar está funcionando. Vou maximizar o meu navegador. Vou pressionar aqui o ícone do lápis. Por exemplo, vou editar esse primeiro aqui, fabricante. Então eu vou editar ele.
Aí, abriu, ó. O código, ele tá mostrando aqui, mas ele tá bloqueado porque ele é um output text. Esse daqui eu posso editar. Ah, não é B2, era D2, por exemplo. Aí eu pressiono o botão editar. Pronto, ó. Fabricante editado com sucesso. E se você ver aqui, ó, ele está D2. Eu posso também editar, por exemplo, esse fabricante 1. Por exemplo, pressiono aqui no lápis. Ah, não é fabricante 1, é XYZ. Pressionei o botão editar. Ah, ele sumiu da minha pesquisa. Não é que ele sumiu da minha pesquisa, pessoal. É que como o negócio está ordenado por descrição, ele está aqui no final, ó. XYZ, ele foi jogado para o final da ordenação, mas está aqui, ó. Ele foi ordenado. Então, se eu pressionar também para editar um e cancelar, simplesmente não acontece nada. Pronto, pessoal. Com isso, nós fechamos por completo o nosso cadastro do fabricante. Agora, nas próximas videoaulas, a gente vai dar início ao cadastro do produto. Aí, inicialmente, o cadastro do produto não vai ter nenhuma novidade, porque a gente vai começar a ter muita coisa, já foi explicado no cadastro do fabricante. A maior novidade no cadastro do produto vai ser como lidar com chaves estrangeiras. Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Não esqueçam de curtir o canal, compartilhar essa videoaula. A gente se vê nas próximas aulas. Abraços, até mais!